Olá, estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus, dando continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos dar início aqui ao capítulo 4. Estamos exatamente iniciando a segunda metade da carta. É importante colocar que, basicamente, a carta é dividida em duas partes. A primeira parte nós já fizemos, do capítulo 1 ao 3. E Paulo trata nesses 3 primeiros capítulos a respeito de doutrinas, né? De doutrinas, e talvez seja um dos livros onde nós podemos extrair uma das maiores verdades, né? De todo o Evangelho, de todo o Novo Testamento, em que Paulo vem tratando da questão da certeza, né, da nossa salvação, porque ela foi planejada e efetuada por Deus. Nós temos o Espírito Santo em nós, que é o penhor da sua herança até o resgate da sua propriedade. E aí, Paulo também vem falar da questão da união entre gentios e judeus, a possibilidade da salvação dos dois povos, somente por meio de Cristo. Então, Paulo vem tratando de doutrinas da mais alta importância nesses 3 primeiros capítulos. E nos 3 aqui próximos capítulos, capítulo 4, 5, 6, basicamente Paulo vai falar da responsabilidade do cristão. Ele vai falar realmente de colocar em prática tudo aquilo que nós fomos chamados para ser. É interessante que logo no início os irmãos vão perceber que ele faz uma ligação com tudo que foi dito, com todo o conteúdo anterior, né, os 3 primeiros capítulos, dizendo que, então, dessa forma, né, conhecendo essa doutrina, essas doutrinas que foram colocadas, então, com base em todas essas verdades que eu coloquei, que são fundamentos da nossa fé, da nossa crença em Cristo, né, da fé cristã, baseado nisso, eu rogo aos irmãos para que sejam assim, assim, assim. Então, ele vem, na verdade, falar agora nesses próximos 3 capítulos da vida diária, do que os cristãos eles devem se esforçar em fazer e ser, baseado naquilo que eles já são, né? É sempre importante a gente colocar isso, né? O cristão ele está numa posição, ele já está numa posição, que é de estar assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, de diante de Deus, né, serem totalmente justificados, santos, né, mas nós temos que viver de acordo com isso, viver de acordo com o que nós já somos, né? É isso que Paulo vem tratar nesses próximos 3 capítulos, começando aqui desde o capítulo 4. Então, vamos fazer a leitura do capítulo 4 de Efésios, a partir do verso 1 até o verso 16. Então, diz assim a palavra de Deus: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas.
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Muito bem. Que texto importante, texto maravilhoso esse, né? Basicamente, Paulo vem tratar nesse texto da questão da unidade do povo de Deus, da unidade dos cristãos, da unidade que deve haver no meio da família de Deus, no meio dos irmãos, né? Então, ele começa dizendo, por isso o quê? Por tudo que ele disse, com base, né, nessas doutrinas que eu coloquei, as mais altas possíveis aqui, com base no conhecimento dessas doutrinas, com base em que, partindo do princípio que essas doutrinas estão no coração de vocês, que vocês entenderam, que vocês compreenderam, aceitaram, né? Com base nisso, o prisioneiro no Senhor, mais uma vez ele vem dizer, né? Porque Paulo ele não tinha vergonha de estar preso. Na verdade, ele coloca prisioneiro no Senhor, é como se ele estivesse dizendo, eu sou o prisioneiro do Senhor. Se estou preso, é por causa do Senhor e vou continuar assim, porque ele se intitula prisioneiro no Senhor. É como se a vida dele fosse uma vida de cadeias, uma vida em que ele está totalmente, não só literalmente preso, né? Ali, em algemas, né? Em cadeias, mas também prisioneiro no Senhor, prisioneiro do Senhor, no sentido espiritual, de que ele seria eternamente um prisioneiro do Senhor para levar a palavra do Senhor. Então, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Então ele está dizendo, eu rogo ao Senhor, eu peço, e peço agora a vocês, eu peço ao Senhor e eu peço a vocês, eu peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Ele está dizendo, eu peço que vocês vivam de acordo com a fé que vocês têm, de acordo com o evangelho que converteu vocês, com a graça que alcançou vocês. Então, se a vida do cristão é uma vida de graça, é uma vida baseada no evangelho, e o evangelho ele está fundamentado no amor e na graça. Então, baseado nisso, que vocês vivam de maneira digna a isso, que vocês vivam dessa forma. Se o evangelho é um evangelho de amor e graça, e ele alcançou vocês, que vocês vivam então dessa forma. Não vivam de forma diferente daquilo que vocês foram, daquilo que alcançou vocês. Se o que alcançou vocês foi a graça, foi o amor, então que vocês vivam dessa forma, vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Vocês foram chamados para ter uma vida de amor, de graça e de paz, porque vocês foram alcançados pelo evangelho da graça, do amor e da paz, né?
E aí, versículo 2, com toda a... Então, ele vai falar 3 coisas aqui, olha só. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. 3 coisas. Então, ele começa com a humildade. Humildade tem contraste com orgulho. Então, nós sabemos que Deus não suporta os orgulhosos, né? Deus, ele é o Deus dos humildes, daqueles que reconhecem que em si mesmos não tem nada, não tem valor, não tem nenhum valor ali, né? Aqueles que reconhecem que em si mesmos não tem nada de bom. Então, pensando dessa forma de si mesmo, sendo humildes em relação à própria pessoa, nós podemos avançar e agir de forma da vocação que fomos chamados para com as outras pessoas, para com os cristãos, para com os irmãos que convivem conosco. Porque se nós tivermos uma postura de orgulhosos, se nós sentirmos orgulho de nós mesmos, nós não vamos ter uma boa convivência com os irmãos e não vamos, de certa forma, cumprir aquilo que Deus quer de nós, que nós sejamos uma família unida, né? Então, como Paulo ele vem defender e vem pedir aos irmãos que hajam em unidade, que vivam em unidade, que busquem a unidade, que se esforcem pela unidade, tudo começa com a humildade, porque senão nenhum passo pode ser dado, né? O orgulho, ele destrói a unidade. O orgulho valoriza você mesmo e desvaloriza o próximo. Então, quando você pensa de si mesmo de forma humilde, é que você reconhece que os pecados que você tem foram perdoados. Então, os pecados que o irmão tem não são maiores do que os pecados que você tem. Então, os pecados do irmão também podem ser perdoados e serão perdoados. Foram perdoados por Deus. Então, o primeiro passo é agir de forma humilde. O segundo passo seria mansidão. Mansidão é aquela pessoa que não provoca o próximo e também, de certa forma, não abre brechas ou não dá motivos para ser provocada, né? A pessoa mansa, o que é um animal manso? Um animal manso é um animal que não é bravo, um animal que você pode confiar, ir lá, passar a mão nele, tratar ele de forma mais próxima, né? Ter uma intimidade com ele, sabendo que aquele ser não vai te trazer mal, não vai te provocar, e você não tem motivos para provocá-lo. Então, a mansidão tem a ver com um posicionamento de vida, um espírito de não provocação e que também não abre espaço para ser provocado. E aí ele vai dizer da longanimidade. A longanimidade vai além da mansidão. É interessante. Longanimidade significa longo ânimo. Se a mansidão é um estado de espírito em que não oferece riscos ao próximo e também não abre brecha para que seja colocado sobre ele uma provocação que venha de alguém, né? Ainda que possa ter. A longanimidade é justamente isso. Você é uma pessoa mansa para com o próximo e mesmo se você for provocado, mesmo se agirem com injustiça para com a sua pessoa, você não vai revidar. Longanimidade é não revidar a injustiça, é não pegar as armas para você mesmo fazer justiça com as próprias mãos. Na verdade, aceitar a injustiça, aceitar as provocações, aceitar com longo ânimo tudo que fazem contra você. Não é fácil, né, irmão? Estão colocadas aqui essas palavras.
Mas, veja, são os passos para a unidade. A unidade só pode acontecer se nós formos humildes, se nós formos mansos e, além disso, se nós tivermos um espírito de longanimidade, que não revida, que não faz justiça com as próprias mãos, mas que aceita a injustiça e mantém um longo ânimo e mantém-se alegre, porque nossa alegria vem do Senhor, nossa esperança está no Senhor, né? Dos homens, nós realmente devemos esperar as coisas ruins. Nós nos decepcionamos com as pessoas, com os homens, né? E até o fim vai ser assim, né? Mas você tem que agir em humildade, mansidão e longanimidade. E ele vai dizer, suportando uns aos outros, pense, isso ele está falando da família da fé, tá? Da família de Deus, dos cristãos. Suportando uns aos outros em amor. O suporte em amor significa suportar as falhas das outras pessoas, suportar as fraquezas das outras pessoas, suportar as fraquezas do seu irmão de fé, suportar aquele irmão que parece que é tão fraco e comete tantos, sempre está cheio de problemas, suportar isso em amor, né? Sempre pensando na questão inicial, que é a questão da humildade. Se você não partir do princípio de ter um espírito humilde, você não consegue suportar as falhas das outras pessoas, você não consegue suportar os erros das outras pessoas em amor. Porque se você não for humilde, você vai ser orgulhoso. E se você for orgulhoso, automaticamente você já está se colocando num nível acima das outras pessoas. E qualquer fraqueza que venha do seu irmão, de outra pessoa ali que convive com você, que faz parte da família da fé, você vai negligenciar, você vai talvez zombar, você vai falar mal, você não vai querer ter essa pessoa junto de você. Na verdade, Paulo vem falar o contrário. Suportem uns aos outros em amor. Suportar uma pessoa que é de fácil convívio é tranquilo, né? Mas suportar alguém que é fraco, suportar alguém de difícil convivência, né? É difícil. Isso só pode acontecer por meio do amor, por meio do amor. Interessante, os evangelhos nos dizem que Cristo nos amou até o fim, né? Cristo nos amou até o fim. Então nós devemos amar as outras pessoas até o fim, até as últimas consequências, né? Não há motivo e circunstância que se coloque como barreira para você amar o próximo até o fim, né? É até o fim mesmo, é até as últimas consequências. Então, olha o versículo 2 completo, né? Então, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E agora o 3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui ele vem falar da unidade do Espírito, né? Depois ele vai falar mais uma vez a respeito de termos um só Espírito, mas aqui ele já introduz essa questão da unidade do Espírito no vínculo da paz. Então ele diz, fazendo tudo que é possível você fazer para buscar essa unidade, faça, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O Evangelho, ele é o Evangelho da paz. Paz entre todos os homens, paz entre gentios e judeus, paz entre as pessoas da família de Deus. Irmãos, veja que não é fácil haver essa unidade. Porque você pega uma igreja, é composta de pessoas que vêm de famílias diferentes, que têm pecados diferentes vencidos, pecados que estão sendo
em que as pessoas estão lutando ainda. Mas assim, veja que são pessoas diferentes. Todas as pessoas, se você olhar para a igreja, para uma igreja local, né, que nós podemos ver ali no micro, né? Na igreja local, são tantas pessoas diferentes que tem ali, talvez de culturas diferentes, de lugares diferentes, criações diferentes, com bagagens diferentes, pessoas de personalidade diferentes, né? Se dentro de uma família, de uma casa, já é difícil a unidade, você imagina então numa igreja, né, local. Agora você imagina então na igreja universal de Deus, na igreja espiritual, que é composta por todas as pessoas de todas as nacionalidades, né, e que estão ali. Veja como é difícil. Na verdade, naturalmente, essa unidade ela é impossível. Eu garanto aos irmãos, naturalmente é impossível. É por isso que ele diz que nós devemos nos esforçar, fazer de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É porque essa unidade, essa união só pode acontecer por meio do Espírito, então é sobrenatural. Não é possível naturalmente haver uma união em que todos têm o mesmo pensamento, o mesmo objetivo. Se isso vier naturalmente, não é possível. Só é possível quando se trata de uma ação espiritual, quando a unidade é feita pelo Espírito. Então, é isso que ele vem reforçar. Façam de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós só podemos ter essa união. Veja que é uma cascata, só que uma coisa está ligada à outra, né? Humildade, mansidão, longanimidade, amor, suporte à fraqueza do próximo. E fazer tudo isso na unidade do Espírito, né? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A paz é o que... talvez seja a palavra-chave, né, aqui do Evangelho, porque Cristo, quando ele ressuscita e aparece para os seus apóstolos, quando eles estavam lá trancados, por 2 vezes, a palavra que Cristo diz é paz seja convosco. E de novo, né, paz seja convosco. A importância da paz, porque o Evangelho, nosso Evangelho, ele é o Evangelho da graça, mas ele é o Evangelho que, pela graça, nos traz principalmente e acima de tudo, a paz. Paz com as pessoas e paz com Deus. Então nós podemos receber a paz de Deus e nós temos paz com Deus, porque somos perdoados dos pecados e contados como justos e santificados. Aí ele vai dar a base para essa unidade acontecer, né? Ele trouxe algumas palavras dizendo que nós devemos agir assim, né? Com humildade, mansidão, longanimidade, suporte de um para com o outro em amor, né? E para tentar preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então agora ele vai dar os fundamentos. Por que é possível? Por que é possível? Se você acha que é impossível isso, é possível. É possível porque nós temos uma base. E a base é a seguinte: há somente um corpo. E aqui, antes de continuar, eu quero só chamar atenção para a questão do erro que muitas pessoas cometem ao dizer o seguinte: Deus é um só. Até aí tudo bem, que até aqui ele vai dizer isso. Deus é um só. E cada um tem uma forma de chegar a Deus. Cada um tem a sua forma de chegar a Deus. E o que importa é estar satisfeito com essa forma de chegar a Deus que alcançaram. O que importa é estar feliz e contente no lugar que você está, porque você está buscando da sua forma, cada um busca da sua forma, esse único Deus. Isso talvez é a maior mentira que Satanás tem colocado e coloca no coração das pessoas. Talvez a maior mentira, o ecumenismo, né? A junção de todas as religiões, porque isso soa bonito.
Soa bonito, mas não é verdadeiro. Esse é o problema. É bonito demais você falar que todas as religiões chegam a um só Deus. É lindo. Você pode exaltar facilmente as pessoas, né? Podem exaltar facilmente líderes que pregam isso, né? Até líderes políticos, né? Mas é uma coisa que soa tão bonito, mas que é tão falso, que chega a arrepiar, porque, veja, a Bíblia, a Escritura, ela estabelece, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Há um só Deus, mas só há um caminho. E aqui, olha só, ele diz, há um só corpo. Um só corpo. O que é um só corpo? É um só povo de Deus. Há um só povo de Deus. Não são vários. É um só. Pode ter um grupo na China, um no Japão, um na Rússia, um na Coreia, um nos Estados Unidos, então, em várias igrejas, mas é um só corpo. Não são vários corpos. É um só corpo. E esse um só corpo, ele tem que ter, então, um só coração. É interessante que Paulo, nesse texto, ele vem fazer uma analogia com o corpo físico, né? O corpo espiritual, o corpo de Cristo, esse corpo é o corpo de Cristo, mas ele vem fazer uma analogia com o corpo físico, né? Em alguns trechinhos aqui ele vai fazer isso. Então, vamos lá. O seu corpo, ele tem só um coração. Você imagina se tivesse 2 corações? Qual coração que ia ter? Entendeu? Não tem possibilidade. O corpo, ele se mantém vivo pelo batimento de um só coração. Então, há um só corpo. Não são vários corpos. É um só corpo espiritual. É um só o corpo de Cristo. Não são 2, 3, 4, 5, 6. Não são. É um só. Muito bem. Aí ele vai além disso, olha lá. E um só Espírito. Então, se há um só corpo, há um só Espírito atuando nesse corpo. O Espírito Santo que você recebeu e que eu recebi, ele é o mesmo. Não é que é um Espírito Santo em você e outro em mim, e outro no outro irmão. Aquele Espírito Santo ali é um pouquinho mais fraco, tá vendo? Por isso que o irmão é um pouco mais fraco. Aquele ali, olha, aquele ali é uma pessoa forte, aquele lá tem o Espírito Santo dele é um pouco mais evoluído. Irmão, é um Espírito. É um Espírito que foi colocado em você, em mim e em todo esse corpo. É um só. Não são 2, 3, 4, 5, 6 Espíritos Santos, né? Não são vários Espíritos que são santos. É um Espírito Santo, porque é o Espírito de Deus. E ele foi colocado sem medida. Não é que Deus repartiu o seu Espírito em vários pedacinhos. É um Espírito habitando em todos. Por isso que nós somos um corpo. Você começa a entender isso, né? Como é que nós somos um corpo, cada um tem a sua função, cada um é um membro desse corpo? É justamente por isso. Porque é um só Espírito no corpo. Em você, em mim, no outro irmão, no outro, que juntando formam um corpo, porque é um só o Espírito que está nesse corpo, né? Formado por várias partes, mas você, eu, o Espírito que estava em Cristo, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito de Gênesis que pairava sobre as águas e deu forma à criação de Deus, o poder de Deus que age por meio do seu Espírito, é esse o Espírito, é um só. Ele está em você, em mim e em todas as pessoas. É um só o Espírito. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Irmão, esse corpo que tem um só Espírito, ele tem uma só esperança. Uma só. Qual é? A esperança celestial. A esperança da herança celestial. Nós recebemos o Espírito Santo, fomos selados, até que Deus, Jesus, volte e resgate os seus. Você vai ser resgatado porque você tem o Espírito dele em você. Então, a nossa esperança é uma só, não são várias. O cristão
Não tem um grupo de cristão que tem uma determinada esperança, outro grupo que tem outra, e aí você começa a abrir para outras religiões, cada uma tem uma esperança. Como é que pode ser uma só esperança? Se cada um entende de uma forma, é uma só esperança. Uma é a esperança verdadeira. A esperança é a esperança que nos foi dada por Cristo, por meio do seu Espírito, e que nós temos a certeza de que herdaremos a pátria celestial. Então, há um só corpo, um só Espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Irmão, você foi chamado para essa esperança, para ter esperança na pátria celestial. Isso é importantíssimo. Ok? Versículo 5. Há um só Senhor. Não são vários senhores. É um só Senhor. É Jesus Cristo. Ele é o Senhor da sua igreja. Ele é o Senhor desse corpo. Ele é o cabeça desse corpo. Então, como é que um corpo pode ter várias cabeças? Já começa a ficar disforme. Como é que um corpo pode ter vários corações? É um só coração, porque o Espírito vem habitar nesse coração, no coração desse corpo, no seu, no meu. Nós fazemos parte desse corpo. Um só corpo, um só Espírito, uma só é a cabeça, porque ele é o que governa o corpo. Como é que você pode ter um corpo espiritual de Deus, né, que é a sua igreja, governado por várias cabeças, governado por vários senhores? Não tem cabimento. Esse corpo vai para qual direção? Ele vai para uma única direção, que é a esperança que nós somos chamados, porque nós temos um só governante e um só Senhor, que é Jesus, o Cristo. Há um só Senhor. Uma só fé. Uma só fé. As verdades bíblicas, elas estão aqui estabelecidas. E a nossa fé, ela acontece nessas verdades, baseada nessas verdades que nós recebemos. Não em qualquer outra coisa. Não no que uma outra pessoa diz fora da Escritura, uma outra pessoa ali fala uma coisa que parece ser verdade, uma outra religião ali. Você entende como não tem como? É a maior falsidade desse mundo dizer que existem várias religiões e um só Deus e todas chegam nesse só Deus, porque a não ser que você seja, que você negligencie a palavra de Deus, seja um cristão e negligencie a própria palavra de Deus, né? A Escritura, a não ser que você negligencie isso, porque se você crer na Escritura, você vai ter que reconhecer que há um só corpo, que há um só Espírito, que há uma só esperança, que há um só Senhor e uma só fé baseada num conjunto específico de verdades e não em verdades que são colocadas como sendo verdades fora da Escritura. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus, nas verdades que foram colocadas aqui, nas doutrinas que foram colocadas aqui. Nós cremos nisso. Nossa fé, interessante, a fé não é cega, irmão. A fé ela não é irracional. A fé é racional, né? Tem uma palavra que chama fideísmo. Fideísmo é a crença cega, que não é racional. A fé não é isso. A fé é crença em coisas realmente estabelecidas e colocadas para que a gente creia. Tá? Você crê, você tem uma fé em coisas que você não vê, mas que são verdades estabelecidas aqui para você. Você não crê numa coisa que você não conhece. Você crê naquilo que você conhece. Por isso que quanto mais você conhece a Deus, maior é a sua fé. E, na verdade, mais profunda é a sua fé. Não que ela é maior, mas ela é mais profunda. Porque você cada vez mais conhece aquilo que já é, né? Aquilo que já foi estabelecido. Então, nós cremos num conjunto específico de verdades e não cremos em nada que venha fora, que venha de fora
dessas verdades. Então, há uma só fé. Um só batismo. O que é isso? Aqui ele não está dizendo da regra de como batizar, tá? Não é isso. O que ele está dizendo é que se nós recebemos o Espírito Santo, e é um só Espírito, é um só batismo que esse corpo passou. Esse corpo, ele passou por um só batismo, porque ele recebeu o mesmo Espírito. Então, o seu batismo, se foi verdadeiro, ele pode ter sido falso, tá? Você pode ter sido batizado e não ter recebido o Espírito Santo, na verdade. Se bem que você recebe o Espírito Santo antes de ser batizado, mas você pode ter tomado um banho ali sem ter recebido o Espírito Santo de fato, né? Sem ter sido convertido. Então você tem os falsos batismos, né? Não é isso que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo é que se de fato você foi batizado pelo Espírito Santo na sua conversão, ele não está falando do batismo ali representativo, né? Na água, mas ele está falando do batismo de fato do Espírito Santo. Quando você recebe, há um só batismo, não são 2, 3, 4, não, porque é um só o Espírito, então tem que haver um só batismo. Não são 2, 3, 4, 5 batismos, é um só. Você recebeu, foi convertido, é aquele batismo, que é o mesmo. E interessante, aqui ele não está falando de experiências também, tá? Porque tem gente que, tem algumas denominações, algumas igrejas, congregações, que colocam que você tem que passar por determinadas experiências para confirmar que você foi batizado mesmo com o Espírito Santo. Mentira, e não existe isso, não existe. Me perdoe os irmãos que assistem, se fazem parte de alguma dessas denominações. Não vou nem dizer que é o meu ponto de vista, mas é como a Bíblia estabelece. As experiências são diferentes. Você foi convertido de uma forma diferente da minha. Uma pessoa, eu conheço um amigo, irmão, que ele foi convertido estando alcoolizado, estando bêbado. Ele mesmo reconhece isso. Então, todo mundo vai ter que estar bêbado para ser convertido? Não, não é a mesma experiência. E é até interessante a questão dos dons, né? Depois ele vai falar um pouquinho aqui no texto. Não sei nem se vai dar para a gente terminar, tá, irmão? Talvez, nós iremos até o versículo 6, porque já passou um tempinho aí. Mas, olha só. Ele não está tratando de experiências. Ele não está tratando de formas de batismo. Ele não está tratando aqui de dons específicos para confirmar o batismo. Não. Ele está falando do batismo único, verdadeiro, que acontece na conversão verdadeira do crente, do cristão. Esse é um só batismo. A experiência é diversa, as experiências são diversas, mas o batismo é um só. E aí ele vai dizer, um só é Deus. Ó, que maravilha! É claro, um só é Deus. As pessoas dizem, há um só Deus e várias religiões, todas chegam a Deus. Um só Deus está certo, mas e para trás? Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só é o Senhor, uma só é a fé, num conjunto específico de verdades. Um só é o batismo e um só é Deus, óbvio. E é Pai, um só é Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos só definir esse versículo 6, destrinchar ele um pouquinho para a gente encerrar aqui. Então, um só Deus. Muito bem, perfeito, claro. Nós cremos em um só Deus. E Pai de todos. Pai de todos. Vamos lá. Algumas pessoas dizem que todos são filhos de Deus. Os irmãos já ouviram isso. Obviamente que é uma colocação, se você só colocar dessa forma, está errada, tá? Mas vamos lá. Existe a filiação de Deus espiritual, e que seria uma filiação especial, que isso está restrito
somente aqueles que se converteram, que foram convertidos, desculpe, aqueles que foram convertidos por Deus, esses são filhos de Deus na sua forma espiritual e uma filiação especial, uma filiação diferente de todas as outras pessoas. Mas, pela forma de criação, por Deus ter sido o criador de todas as pessoas, inclusive do incrédulo, Deus, ele é o Deus criador do incrédulo. Ele criou aquela pessoa. Como criador, ele é pai de todos. Ele é pai de todos. Ainda que aqui, como Paulo vem tratando aqui da unidade da fé, unidade do povo de Deus, nós entendemos aqui que ele está falando a respeito de todos os convertidos, todos que fazem parte desse corpo, tá? É que se você pegar só esse trechinho, eu estou querendo explicar porque às vezes algumas pessoas podem explicar a filiação de Deus universal se baseando nessa pequena colocação desse versículo, mas está errado. Você falar que todos são filhos de Deus na sua forma especial e espiritual, se baseando aqui, porque também é verdade que todos são filhos como criaturas de Deus. Então, o incrédulo ele é uma criatura de Deus e Deus é pai dele dessa forma. Ele é o criador, o pai é o que gera a vida, não é? O pai não gera a vida, então ele gerou todas as pessoas. Dessa forma, ele é pai de todos. Mas, obviamente, aqui Paulo tem em mente a questão da filiação especial, daqueles que foram convertidos por Deus e agora então tem Deus, esse que é o único Deus, como Pai. E aí ele vai dizer que esse Pai, ele é sobre todos. Também nós podemos pensar das duas formas. Há um só Deus, então, Pai de todos, o qual é sobre todos. Se ele é sobre todos, o que Paulo está querendo dizer aqui é que ele governa todos. É que, na verdade, ele sustenta todos. Irmão, ele sustenta sua vida de convertido de forma especial. Só que ele sustenta a vida do incrédulo. Ele sustenta a vida da pessoa que zomba dele. Isso é interessante, importante, tá? Por isso que ele é o pai de todos, nas duas formas que se pode colocar aqui, e é por isso que ele é sobre todos, porque na verdade ele sustenta tudo e sustenta todas as pessoas, os crentes e os descrentes. E aí ele vai dizer, age por meio de todos e está em todos. Opa, aqui não tem como, por isso que, com certeza, com toda certeza, Paulo está tratando aqui da questão da filiação especial, em que Deus é Pai de todos os que creem espiritualmente, o Pai espiritual, o Pai na sua forma especial de todos, porque no finalzinho ele vai dizer que age por meio de todos e está em todos. Deus não está dentro, por meio do seu Espírito Santo, do descrente. Ele está dentro do crente, por meio do Espírito Santo. Então, obviamente, quem tem o Espírito Santo é o Filho de Deus mesmo, na sua forma especial, né? Na sua forma particular, né? Na sua forma realmente especial. E aquele que é descrente, ele não tem o Espírito Santo. Não pode ser dessa forma, né? Porque ele não faz parte deste corpo, desse único corpo. Porque ele não tem esse Espírito. Ele não tem essa esperança que nós temos, né? Ele não tem esse Senhor, não tem o reconhecimento em obediência a esse único Senhor, porque ele não tem essa fé nessas verdades, né? Porque ele não passou pelo batismo verdadeiro do Espírito Santo. Então, Deus não está nele. Então, se aqui Paulo está falando que
Deus é Pai de todos, o qual é sobre todos, sustenta todas as coisas e age por meio de todos e está em todos, nós entendemos que aqui Paulo está falando da família da fé, da família dos convertidos. Ainda que, né, eu tenha só colocado essa questão de que Deus, ele é o Pai em relação à criação de todas as pessoas e de tudo que há, inclusive do incrédulo. E ele está sobre todos, inclusive sobre os incrédulos, porque ele sustenta a vida do incrédulo. Se o incrédulo respira, se o coração do incrédulo bate e mantém ele vivo, é porque Deus sustenta. Muito bem, então nós vamos parar por aqui, porque temos bastante coisa aí até o versículo 16, não vai dar tempo. Então no próximo estudo nós faremos aqui do versículo 7 até o verso 16, ou talvez um pouquinho mais. Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir.